Todos temos nossos segredinhos, e os objetos que nós usamos todos os dias não seriam diferentes. Itens de mercado, smartphones ou mochilas, todas essas coisas guardam segredos que vão mudar a sua forma de olhar para elas. Número 20. Carrinho de supermercado. Os carrinhos de supermercado parecem bem simples à primeira vista. Você vai empurrando o carrinho e, ao final das compras, esvazia sua carteira. Tipo, a mesma coisa que acontece ao ter um filho. Mas você já reparou nas argolas na parte de trás das cadeirinhas de criança nos carrinhos de compras? Às vezes, tem tiras presas a eles. Mas não é exatamente para isso que existem. Eles foram projetados para pendurar as sacolas de compras adicionais. Assim, suas compras mais delicadas, como ovos, vegetais e pão, não são esmagados no carrinho. Número 19. Mágica do smartphone. Esqueça Siri ou Alexa. Os telefones Android com o OK Google ativado têm uma função secreta que deixa os outros assistentes no chinelo. Se você tiver o Google Assistant ativado, poderá usar os feitiços de Harry Potter como comandos de voz. Quando o Google estiver prestando atenção ao que você for dizer, basta falar Lumos Maxima para ligar a lanterna e Nox para desativá-la. Silêncio colocará seu telefone no modo silencioso, desativando todas as notificações. E se você jogar o telefone pela janela e gritar Wingardium Leviosa, bem, aí seu celular vai espatifar no chão. Esse comando não existe. Ainda. Número 18. Trena. A partezinha de metal no final das trenas pode parecer que nunca está apertada o suficiente e talvez deva ser consertada, mas não, isso faz parte do design. Esse metal foi projetado para que você possa obter exatamente as mesmas leituras, esteja usando a trena contra uma superfície ou presa em algo. Quando você pressiona a trena contra uma parede ou superfície, esse metal é empurrado levemente para dentro. Como a distância pela qual a ponta se move é aproximadamente igual à espessura dessa mesma ponta, isso impede que o seu tamanho seja adicionado à medida. O oposto ocorre quando o metal é enganchado em uma superfície. Como ele não aumenta mais o comprimento por estar no caminho, ela se estende para que a medição possa ser feita exatamente no mesmo ponto da fita métrica. Considerando esse comprimento adicionado ou subtraído do limite, a medida sempre é precisa. Número 17. Garrafas long neck. As garrafas de cerveja têm uma forma bastante característica e muitas pessoas preferem as garrafas do que as latas na hora de tomar uma bebida. Mas embora elas não percebam, sua preferência pode ter a ver com uma questão de seu engenhoso design. O gargalo das garrafas de cerveja está projetado para que as pessoas segurem nele, e não na parte de baixo da garrafa. Ao segurar no gargalo, você transfere o mínimo possível de calor para a cerveja ou a bebida em questão, mantendo o líquido gelado por mais tempo. O gargalo estreito também serve como um funil interno, evitando que você derrube cerveja nos sapatos toda hora, como eu. Número 16. Andares vazios. Se você mora em alguma grande metrópole, talvez já tenha visto alguns andares estranhamente vazios em alguns arranha-céus. Não, isso não é um sinal de trabalhadores preguiçosos. Esses espaços são maneiras de burlar as leis de zoneamento que limitam o número de andares permitidos em um edifício. Sendo um piso inacessível, geralmente contando apenas com uma escada ou às vezes nem isso, esse piso aumenta a altura do edifício sem ser legalmente considerado um andar dele. No entanto, esses pisos também podem ser bem utilizados como uma forma de otimizar o fluxo de ar. Com essa brecha na lei, esses andares vazios são a forma mais rápida de transformar um edifício de 50 andares em um de 45. Isso sem implodir o prédio, é claro. Número 15. Linha de assinatura. Ao assinar um cheque, você provavelmente supõe que esteja escrevendo em uma linha reta e regular. Mas se você olhar muito, muito de perto, verá que essa linha, na verdade, é composta por repetidas impressões dizendo assinatura autorizada repetidamente. Isso é chamado de microimpressão, onde a impressão é tão pequena que se um documento é copiado ilegalmente, a linha fica ilegível. Então, se você sentir que pode estar assinando algo duvidoso, basta usar uma lupa. Número 14. Jogo secreto do Google. Não sei você, mas eu costumo usar o Google o dia inteiro. Mas, considerando a frequência com que as pessoas usam esse mecanismo de busca, poucos souberam quando o clássico jogo de Atari Breakout ficou secretamente disponível para ser jogado diretamente nos resultados da pesquisa. Era só pesquisar Atari Breakout nas imagens do Google e a página se transformava no próprio jogo. Número 13. Dentes das turbinas eólicas. Você provavelmente nunca teve a oportunidade de chegar muito perto de uma turbina eólica. Mas se um dia você tiver essa chance, ficará surpreso ao ver que essas turbinas têm dentes pontiagudos. Na verdade, esse padrão de dente de serra torna elas mais silenciosas e eficientes, reduzindo a turbulência.
Foi inspirada nas asas dos pássaros e nas barbatanas de baleias, ou seja, a energia renovável é, além de tudo, silenciosa. Número 12. Acessórios na mochila. Se você já teve uma mochila como essa, talvez tenha se perguntado: será que esse negócio serve para alguma coisa ou é só enfeite? Bem, serve sim, mas poucas pessoas sabem disso. As chamadas alças de transporte foram originalmente projetadas para passar cordões prendendo sapatos ou outros equipamentos de caminhada. Você poderia, e ainda pode, guardar itens na parte externa da mochila para facilitar o acesso ou no caso de serem grandes demais para caber dentro dela. E se você for ousado, pode usar para prender até outra mochila. Número 11. Taquímetro do relógio. Esse anel numerado e que gira em falso pode ser facilmente encontrado em alguns relógios, e quem não leu o manual de usuário provavelmente até hoje não sabe a utilidade disso. O nome disso é taquímetro e foi projetado para medir o tempo corrido. Embora você possa usá-lo para monitorar seus intervalos de trabalho ou o tempo gasto em tarefas, é algo muito útil para mergulhadores. Como os tanques de oxigênio duram apenas um certo período de tempo, os mergulhadores podem definir o marcador para ficar alinhado com o ponteiro dos minutos em um ponto específico. Eles podem definir a hora em que o mergulho começou ou a hora em que o oxigênio acabará. Aí é só uma questão de manter um olho no relógio e o outro em qualquer monstro marinho que esteja chegando perto demais. Número 10. Palitos de dente. Ainda que palitos de dente desse tipo se pareçam a uma espada de madeira de um hamster samurai, a realidade não é assim tão emocionante. O primeiro sulco no palito possibilita que ele seja facilmente quebrado. Ele então pode servir como um suporte para apoiar o palito usado, ajudando a evitar o contato com a mesa ou com a toalha e mantendo a refeição um pouco mais limpa e elegante. Número 9. Apitos de mochila. Alguma vez você já reparou num buraquinho que fica embaixo desses prendedores de mochila? Um número muito grande de pessoas não sabe que isso é, na verdade, um apito de emergência. Muitas mochilas incluem esse apito nos clipes presos ao peito para um acesso fácil e imediato. Pode ser usado caso você se perca na floresta, ou caso seja chamado para ser juiz de uma partida de futebol no último minuto. Acontece nas melhores famílias. Número 8. Recipiente no forno. Muitos fornos têm uma gaveta embaixo deles. E muitas dessas gavetas são usadas para guardar assadeiras, panelas e frigideiras. Embora possa ser do tamanho perfeito, esse não é o objetivo original dessas gavetas. Elas foram feitas para manter alimentos quentes, ou em alguns casos, até para cozinhar lentamente em temperaturas mais baixas do que o normal. Número 7. Garrafas marrons. Isso pode surpreender você. Mas sabia que existe uma boa razão para que as garrafas de cerveja sejam da cor marrom? A maioria das garrafas de cerveja era verde até a década de 1930, quando se descobriu que as garrafas marrons são muito superiores no bloqueio da luz. Isso é muito útil, pois a exposição prolongada a diferentes tipos de luz causa uma reação química na cerveja que resulta em um aroma bastante forte quando a bebida é aberta. Com garrafas marrons, esse efeito é filtrado de maneira eficaz. Considerando isto, algumas marcas de garrafas verdes ou transparentes mantêm esse cheiro de maneira intencional, já que ele termina sendo associado à experiência de beber aquela cerveja em específico. Lembrei de você, Desperados. Sua fedida, linda, deliciosa. Número 6. Pontas das asas. Winglets, sharklets ou ponta de asa. Todos esses nomes são dados às pontas viradas para cima no final das asas de um avião. Longe de ser apenas uma questão estética, essas pontas voltadas para cima economizam um dinheiro considerável às companhias aéreas em suas despesas com combustível. Elas ajudam a reduzir a quantidade de atrito contra a asa e a criar mais sustentação, ajudando a otimizar o fluxo de ar, aumentar a eficiência e, consequentemente, reduzir os custos com combustível. Sejamos honestos, elas também são bem estilosas. Número 5. Antenas nas asas. Já que estamos falando de aviões, suas poderosas asas também costumam estar equipadas com pequenas pontas de metal por todas as partes. Elas são conhecidas como descarregadores de estática e fornecem um ponto de baixa resistência para descarregar a eletricidade estática que pode se acumular ao voar pelos ares. Isso não apenas impede a interferência no rádio, como também reduz consideravelmente as chances de um avião ser atingido por um raio. Então, sim, essas anteninhas são nossas amigas. Número 4. Buraquinho na janela. Vamos a mais um segredo da aviação, agora com esses pequenos orifícios na parte inferior das janelas. Se você é como eu, provavelmente já pensou: ter um furo na janela do avião não é a última coisa que alguém poderia querer?
Calma, eles estão lá para regular a pressão entre a parte externa da cabine e seu interior. As janelas dos aviões têm 3 partes e o buraco ajuda a garantir um equilíbrio de pressão entre elas, colocando a maior parte da carga no painel externo. O buraco também impede que as janelas fiquem embaçadas. Portanto, é graças a esse buraquinho que podemos apreciar a vista lá de cima. Número 3. Frutas e verduras. Para a maioria das pessoas, esses pequenos adesivos nas frutas são um pequeno grande inconveniente. Mas para quem sabe para que eles servem, esses adesivos são uma forma útil de garantir que você recebeu o que está pagando. Os adesivos geralmente apresentam números que contêm informações essenciais sobre o produto. Por exemplo, se o adesivo tiver um número de 5 dígitos em que o primeiro número é 9, a comida é orgânica. Se for um número de 4 dígitos, começando com 3 ou 4, o item foi criado normalmente. E se o adesivo apresentar um número de 5 dígitos, começando com um 8, o produto foi geneticamente modificado. Seria melhor um adesivo de vegetal mutante nesse último caso. Número 2. Ruídos na estrada. Se você já teve a experiência chocante de passar por solavancos como esse numa estrada, provavelmente significa que eles funcionaram do jeito que deveriam. Esses solavancos, conhecidos como faixas de vibração, existem para manter os motoristas alertas. Se um motorista começa a sentir sono ao volante, quando o carro começa a desviar-se do caminho, as rodas atingem essas faixas de vibração. Quando isso acontece, um ruído alto e vibrações são emitidas por todo o veículo para acordar o motorista que esteja sonolento ou distraído. Pode ser irritante, mas isso já deve ter salvado muitas vidas por aí. Número 1. Pasta de dente listrada. Já se perguntou por que tantas marcas de pasta de dente contêm listras coloridas diferentes? Essa prática tem suas origens nos anos 70, quando subiu a demanda do consumidor por cremes dentais que não apenas impediam cáries, mas também mantinham o hálito fresco. Assim, as marcas de pasta de dente adicionaram cores diferentes ao seu produto, representando suas diferentes funções. A base de flúor seria a parte branca para proteção contra deterioração. A parte azul seria um gel para manter o hálito fresco. E a parte vermelha serviria para gengivas saudáveis e prevenção de placa bacteriana. Curiosamente, mesmo que a maioria das marcas seja listrada até hoje, os componentes coloridos são, na verdade, compostos da mesma substância e cumprem o mesmo papel. A coloração diferente é apenas uma opção de marketing para criar uma aparência distinta e a maioria dos cremes dentais sem riscas oferece benefícios higiênicos quase idênticos. Porém, décadas de pesquisa de mercado provaram que muitos compradores preferem a variedade listrada ao invés da boa e velha pasta dental branca. Então foi por esse motivo que as pastas de dente ganharam essas listras. E você, já descobriu algum segredo parecido com estes em objetos do dia a dia? Conta pra gente nos comentários abaixo e obrigado por assistir!